um passado remoto, distante, aquele em que a gente sonhava com uma viagem a Paris, ou até mesmo Buenos Aires, né, para gastar uns dólares, tava 4,75, quem sabe não chega a 4, olha que futuro brilhante será o nosso. Bom, estamos chegando a 5,20 no dólar, e esse sonho foi adiado mais uma vez, Ju. O que está acontecendo? É a crise no Oriente Médio? São os Estados Unidos? E para onde vai o dólar? Bom dia para você. É tudo, viu, Megali? Bom dia para você. Bom dia, Sheila, Carlinha. Bom dia, Ju. Bom dia para o nosso ouvinte. Pois é, o dólar fechou ontem a R$ 5,18, no maior valor em mais de um ano, desde março do ano passado, que não fechava nesse valor de R$ 5,18. Eu estou olhando aqui agora, continua subindo, já abriu o dólar abriu agora há pouco. Nesse momento está valendo R$ 5,22 o dólar. Por que eu falei que é um pouco de tudo? A gente tem já um movimento que veio da semana passada, que foram os dados mais fortes da economia dos Estados Unidos. Com isso, o dólar começou a ganhar atração por conta de uma expectativa de que, bom, se a economia americana está mais forte, a inflação nos Estados Unidos parou de cair. Isso significa que o Banco Central americano não vai cortar juro tão cedo. Eles estão com juro no maior valor desde 2000, você imagina, mais de 20 anos que eles não tinham juro nesse patamar de 5,5%, e por mais que você tenha ainda uma expectativa de desaceleração da inflação, da economia americana, ela está demorando muito mais a acontecer do que se previa. Então, a queda de juros agora é esperada para o final do ano. A gente começou esse ano com uma expectativa de que os juros americanos iam começar a ser cortados em março. E aí os números foram saindo mais fortes. Não, então se não vai dar em março, vai ser em maio. Aí vai ser em junho. Agora se fala setembro, mas já tem previsões para dezembro. Então, isso faz muita diferença, não só porque vai demorar mais a cair, o juro nos Estados Unidos, então o dinheiro todo vai para lá, né, do mundo, a economia mais segura, se paga um juro historicamente alto, o dólar se valoriza. Então a gente sofre esses efeitos, o mundo todo também, a gente não é diferente. E a outra questão é que, se os Estados Unidos vão começar a cortar juro só lá no final do ano, e está difícil baixar a inflação, pode ser que eles não só demorem a cortar, como cortem menos. Eles estão com juros a 5,5%, pode ser que, em vez de cortar para 4,5%, cortem para 5% só. Então, ou seja, vai ser um juro ainda muito alto. Então, isso também é uma barreira para a queda de juros aqui no Brasil. Então, o fator americano foi o que detonou. Aí, na sexta-feira passada, a gente já viu a questão da guerra impulsionando mais esse movimento. Ontem, por mais que a gente falava aqui de manhã que o próprio petróleo fechou em queda, porque hoje não se imagina que vai ter uma escalada do conflito no Oriente Médio, ali é aquela região, né, gente, você joga ali uma faísca, o negócio explode. É um lugar onde a produção de petróleo ela depende muito daquela região, não só o Irã, mas a Arábia Saudita ali do lado. Então, você tem ainda uma sensação de que o risco ele existe. Então, o dólar está ali pressionado por conta disso. Todo mundo assim, ok, não explodiu, mas a situação ainda tensa, né? E, por último, ontem, para completar aí a cereja do bolo, saiu o número revisado para pior das contas públicas. O governo brasileiro anunciou que esse ano mantém aquela meta do déficit zero, embora a expectativa é que ainda seja muito difícil conseguir equilibrar gastos e receitas, por mais que a arrecadação de impostos esteja vindo melhor, com a economia aí mais forte, as medidas de aumento de tributos que o governo conseguiu aprovar no Congresso. O que o governo disse é que as receitas elas não vão ser suficientes, como a gente já falava aqui, né? Novidade, assim, que o governo tinha colocado todas as fichas
para equilibrar as contas, aumentando receitas, né? Aprovando uma série de mudanças. Algumas, sim, do ponto de vista de justiça tributário, faziam sentido, né? Tinha muito subsídio, tinha muita coisa que criava uma série de distorções e injustiça social mesmo. Agora, fazer o equilíbrio fiscal só contando com aumento de arrecadação, com aumento de receitas, os especialistas já diziam que seria insuficiente. E o tamanho do gasto, né, que o governo e o Congresso insistem em colocar. Né? Ontem eu estava conversando com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois que ele se reuniu com os governadores, mais uma vez, quantas e quantas vezes, né, os governadores fazem acordos com a União, dizendo que vão pagar suas dívidas, parcelar e depois não pagam. E aí depois conseguem renegociar. Então, é um problema crônico esse equilíbrio fiscal. Só para concluir, para a gente ter uma ideia, esse é um dos motivos principais pelo qual o Brasil cresce pouco. É ali que começa a puxar o fio do novelo. Se você imaginar um país que investe, que não tem dinheiro para investir, que depende muito de investimento privado, aí o investimento privado, para colocar dinheiro no Brasil, pede mais juro, o juro não cai, aí o juro alto desestimula investimentos. Então, se você começar a olhar a origem do baixo crescimento do Brasil, é esse desequilíbrio crônico das contas públicas que nunca se consegue resolver. Então, por mais que ontem o Ministério da Fazenda tenha falado, olha, se a gente não tivesse mexido nas metas, aí vocês iam criticar, dizendo que as metas eram irreais. Verdade, elas ficaram menos irreais. Mas agora o governo Lula não vai conseguir estabilizar a dívida pública. Né? Não é que se acreditava, mas tinha um compromisso de travar o crescimento da dívida pública. E aí, mais uma vez, é empurrado com a barriga para o próximo governo, e o próximo governo empurra para o próximo governo. A gente já sabe bem essa novela, né? Já. É mais longa que o direito de nascer, Carla Brigado. Nossa Senhora. Isso não é nem da minha época, mas eu pesquei a referência. Nem da minha. Pesquei a referência. Juliana Rosa volta com outros números de análises amanhã neste mesmo horário. Boa terça-feira, Ju, até. Nossa, você tirou direito de nascer de que ano? Agora fiquei até direito curiosa. De nascer. Isso era referência de velho. Não é da minha época, não. Ó, tá aqui, ó. Direito de nascer. Telenovela. 1964. Eu não tava nem sonhando em nascer. Salma de Oliveira e Teixeira Filho. Mas eu sei que ela durou bastante. Quanto tempo durou? Oh, meu Deus do céu. Ó, de 7 de dezembro de 64 e 13 de agosto de 65. 160 capítulos. Foi tão longa assim. Se pensar hoje em dia, né? A primeira novela foi Dona Beija. Eu lembro que eu era criança, estava o máximo, aquele banho de lama, né? Eu era muito noveleira. Eu acho que a minha era Gata Comeu, novela das 6, com a Cristiane Torlone e Luno Leão Maia. Mas isso é papo para uma outra vez. Fusquinha atrasado. Até, Ju! Beijos, noveleiros. Tchau.